onde por 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles teve fome. Depois de 40 dias Jesus teve fome. Vem, gente, depois de 40 dias Jesus teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, diga a esta pedra que se transforme em pão. Eu quero que você preste atenção, o diabo só apareceu no final do processo de jejum de Jesus, ou seja, só depois que ele apresentou, ele teve necessidade, aí o diabo chegou. Guarda isso aí. Então o diabo disse para ele: se tu és o filho de Deus, dize a estas pedras, a essa pedra que se transforme em pão. E Jesus respondeu: está escrito que nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra de Deus. O diabo levando-o, perguntou se ele queria ir, gente? Perguntou se ele queria ir? Perguntou se podia tocar nele para levá-lo? Meteu a mão nele e levou. É sério. O diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e glória. É um ridículo, né? Dar-te-ei toda a autoridade e glória destes reinos, pois a mim me foi entregue, e dou a quem eu quiser. Lembra o que eu falei para você sobre os poderes do sistema no mundo, que não há uma área em que não tenha a atuação do poder dele? Realmente foi lhe dado. Portanto, se me adorares, tudo será teu. E Jesus lhe respondeu: está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. E o diabo o levou. Perguntou se ele queria ir de novo, gente? Estava fazendo assim com ele, ó. E olha que ele está cheio do Espírito Santo. Terceira lição: o fato de ser cheio não significa que Deus não determinará limites dos quais, vez ou outra, seu adversário vai poder entrar. É o Filho de Deus, saiu das águas, está cheio do Espírito e guiado pelo Espírito, mas olha a narrativa da prova. O inimigo pega ele aqui e bota ele lá, pega ele lá e leva para lá. Então para com esse preciosismo. O que houve com o meu microfone, menino? Sumiu aqui o retorno. Para com esse preciosismo. Ah, que se eu sou de Deus não pode acontecer nada comigo. Já voltou já, tem certeza? Tem certeza? Tu acha mesmo? Ó, o que houve, moço? Ô, moço. Como vocês podem ver, o inimigo tenta atrapalhar. Ó, o diabo o levou a Jerusalém, verso 9. Colocou-o no pináculo do templo e disse: se tu és. Gente, o que tem em comum entre todos os versículos da tentação do diabo sobre Jesus no deserto? O que tem em comum entre todos os versículos que nós estamos lendo aqui? Todas as vezes que Satanás vai tentar Jesus, ele sempre diz o quê? Se tu és o Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus. Você está percebendo que isso está em todos os versículos em que Satanás para tentar Jesus? Quem está entendendo aí, diga eu. Olha o diabo de novo com ele no alto pináculo do templo. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: mandará os anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Respondeu-lhe Jesus: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Verso 13, eu encerro. Tendo o diabo acabado toda a tentação. O de vocês está assim também, tá? Maravilha, ó. Tendo o diabo acabado toda a tentação, ausentou-se dele até momento oportuno. Ou seja, até que tivesse outra ocasião ou outro momento em que ele pudesse perturbar Jesus de novo, a partir daquela hora havia acabado. Ele não tinha mais recurso para tentar o Filho de Deus. Então são apenas 3 coisas que eu preciso que você entenda nessa noite,
para que você possa entender o porquê você deve ser cheio e como você deve buscar o Espírito Santo, para que você precisa ter o Espírito Santo na sua vida. Primeira coisa, o texto diz que no verso 21 e 22, todas essas coisas aconteceram com Jesus, versículo 23, quando ele já tinha 30 anos, quase 30 anos. Não sou eu que estou falando, é o evangelista Lucas. Ele faz questão de dizer, ora, o mesmo Jesus quase tinha 30 anos quando começou o seu ministério. Isso parece cedo para vocês ou parece tarde? Depende da idade que você tem. Para quem tem 60, alguém diz, bom tempo. Para quem tem 15, já está cheio de vontade de arrebentar a boca do balão, diz, ih, já começou tarde. Para quem tem 20, já está bem sucedido naquilo que se propôs a fazer, está dizendo, eu acho que já está meio em cima. Quantas pessoas aqui na grade de 30 a 45 anos se sentem atrasadas para serem usadas por Deus? E por que isso acontece? Porque você está determinando aquilo que Deus tem para fazer a partir do tempo da sua idade. Será que todo o currículo de Deus não é o suficiente para te mostrar que não é a idade que determina a ação de Deus em relação a alguém? Faz sentido Sara se tornar mãe depois de uma idade avançada? Faz sentido Isabel se tornar mãe de filhos depois de uma idade avançada? Faz sentido, gente. Só que Deus não procura o que faz sentido para o homem. Deus procura o que corresponde ao seu propósito. Por isso Gabriel vai visitar Maria e não pergunta quantos anos ela tem e nem se ela já teve relação. Ele sabe que ela é virgem e ele diz, tu conceberás e darás a luz ao Filho de Deus. E ela pergunta, como se dará isto, visto que eu ainda não conheço homem algum? E ele diz o que é para ela? Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Eu vou repetir, Gabriel disse para ela, sabe como isso vai acontecer? Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. José não acredita. Aí Deus visita ele, envia um anjo no sonho dele, que diz o que é para ele? José, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela é gerado é do Espírito Santo. O que é que Deus está dizendo, José? Essa obra é do Espírito Santo. Aí volta para Gabriel, Lucas capítulo 2, ele vira para Maria e diz assim, até Isabel tua prima, aquela que era considerada estéril, já está no 6º mês de gravidez. Verso 37 ele termina, porque para Deus nada é impossível. Deus trouxe você hoje aqui para dizer, teus cabelos brancos não me intimidam, teus cabelos que não cresceram no peito ainda, também não fazem eu olhar para você e achar que você é muito jovem. Quando eu olhei para Daniel, ele ainda era um menino. Quando eu escolhi Davi, ele era o mais moço da casa. Sabe o que ele está dizendo? Eu não estou procurando certidão de nascimento, eu estou procurando um coração que quer cumprir o ministério. Eu estou procurando alguém que deseja fazer a vontade do meu Pai. Chegou a hora. Jesus foi treinado a sua vida toda para esse tempo. O que aconteceu com João Batista? A mesma coisa que Jesus. O texto diz que João Batista foi escolhido desde que nasceu. Antes de nascer no ventre de Isabel, já nasceu na boca do profeta Isaías. Sim ou não? Só que o texto diz que depois de nascido, o anonimato lhe preparou. O texto diz assim, e crescia, e se fortalecia, e se robustecia nos desertos, até chegar a hora que deveria se manifestar a Israel. Ter comprovação do Espírito Santo não tem a ver com ter número de seguidores. Ter sucesso naquilo que você está fazendo para Deus ou com Deus não tem a ver com grande visibilidade, status ou prestígio. Muito pelo contrário. O momento em que você melhor está sendo forjado é no anonimato. Então para com essa ansiedade que está consumindo o teu estômago. Literalmente, Deus está falando comigo que tem jovens aqui de 18 anos que estão atacados da gastrite nervosa. Porque você já se sente atrasado. Você se sente atrasada para tudo. Atrasada para casar, atrasada para faculdade, atrasada para viver, atrasada para tudo.
Você também se sente atrasado para tudo. Ai, Camila, eu não quero mais ser virgem, eu já tenho 30 anos. Desesperado, se sente atrasado para tudo. E o Senhor está dizendo: quem não está no meu tempo, nunca vai entender o tempo que eu determinei para você. Mas se você estiver em mim, você vai entender que o meu tempo é perfeito. Gente, eu estou sentindo uma calmaria. Faz um som de calmaria aí, meu filho. Um som de calmaria. Faz, vem. Porque o Senhor está falando comigo, sabe o quê? Eu vou te inundar de uma calmaria, que você não vai mais entrar em rede social para fazer comparação com o ministério de ninguém, com a unção de ninguém, com o namorado de ninguém. Oh, Deus está dizendo, você vai sair daqui hoje flutuando. E alguém vai perguntar, o que foi? Ganhou na loteria? Você vai dizer, não, porque eu não jogo. Então por que você está assim? Eu estou leve. Por quê? Porque hoje eu entendi que eu não estou adiantado nem atrasado. Eu estou no tempo da vontade de Deus. O tempo da vontade de Deus é perfeito. No tempo da vontade de Deus eu espero adorando. No tempo da vontade de Deus a felicidade do outro não me incomoda. No tempo da vontade de Deus a alegria do outro não me irrita. No tempo da vontade de Deus o casamento da amiga me alegra. No tempo da vontade de Deus, a faculdade do outro me faz adorar a Deus, porque eu não estou competindo. Eu não quero ser como Camila, eu não quero ser como fulano, nem como ciclano. Eu quero encontrar o meu lugar no tempo e na vontade de Deus. Eu não quero crescer para ser igual a você. Eu quero ser aquilo que Deus quer que eu seja. Tenha calma. Ei. Levanta a mão direita o mais alto que você puder. Coloca a esquerda na mesma altura. Agora abre os dois braços no ombro do colega. Vai. Faça isso agora e diga assim para ele ou para ela: calma, o tempo de Deus é perfeito. O tempo de Deus é perfeito. Você vai casar na hora certa, vai estudar na hora certa, vai estourar na hora certa, vai ser bem sucedido na hora certa, vai ser reconhecido na hora certa, vai crescer na hora certa, ser batizado na hora certa, vai vingar na hora certa, prosperar na hora certa. O tempo de Deus é perfeito. Parece até que é com todo respeito, mas o que Lucas está dizendo é assim, ó. Ele já tinha 30 anos. Tipo assim, ó, pasme. Ele começou com 30, não. Você viu Lucas com 30. As pessoas acham que a gente só começa quando elas vêm. As pessoas acham que só passa a existir quando se torna público. Só que ele foi treinado. Segura a calmaria aí já. Que agora eu quero agitar ele. Segura aí. Agora que você já está calmo. Não começou tarde, começou na hora. E ele foi preparado a vida inteira para aquela hora. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda: você não começa tarde. É quando o Espírito te habilita que você tem que começar. Se o Espírito te habilitou, chegou a hora de começar. Se o Espírito ainda não te habilitou, ficar em Jerusalém, até que do alto você já revestiu de poder. Segunda coisa, olha o que o texto vai dizer. Quando ele sobe das águas batismais, Espírito Santo em formato de pomba desce, e Deus. Como é que você sabe que é Deus? Ora, porque a voz que se ouve diz assim: este é meu sobrinho. A voz que se ouve diz o quê? Olha o que a voz diz: tu és. Agora presta atenção. Deus não está falando com o povo todo que está no deserto vendo o batismo. Ele está falando especificamente com quem? Porque ele diz: tu és. Então vamos lá, Deus está falando com quem? Nem sempre quando Deus falar com você, todos vão ouvir. E mesmo que alguém ouça, nem sempre vai entender. Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, viu Jesus no resplendor de luz do céu que o cercou,
E o texto mais à frente, o texto sinóptico, que repete o mesmo texto, mas de outra forma, diz assim, ó: e os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo uma voz, mas não vendo ninguém. Aí outro texto já diz assim: e os varões que estavam com ele ficaram espantados, porque viram a luz, mas não ouviram. Só que quando o Senhor apareceu no caminho de Damasco, ele apareceu para quem? E ele ouviu ou não ouviu? Entendeu ou não entendeu? Então você não tem que se preocupar se as pessoas estão ouvindo o que Deus está falando com você. Senão você sempre vai duvidar da capacidade que Deus está te dando, da identidade que Deus está forjando em você. Então veja, o que Deus vai dizer agora é uma afirmação. Olha isso, Jesus acabou de sair das águas batismais e a voz de Deus vai vir do céu diretamente para Cristo. Quem está ligado ouviu, quem está ligado entendeu, mas isso não é o importante. O importante é que Deus está falando com Cristo. E ele diz o que para ele? Tu és meu filho. Meu Deus. E em ti, meu filho amado, e em ti eu tenho prazer. O que Deus está fazendo aqui com a humanidade de Cristo? Fortalecendo a identidade, porque ele vai começar o ministério agora. Então ele tem que caminhar sabendo quem ele é. E depois de 30 anos, caminhando como filho de Maria, caminhando como filho de José, brincando na rua com outras crianças que não foram chamadas como ele, escolhidas como ele, se você não tiver uma confirmação de quem você é, vinda da boca de Deus, você se perde no seu emocional. Eu não estou dizendo que isto deveria acontecer com Cristo, mas estou afirmando que todas as vezes que nós não temos certeza da nossa identidade, as pessoas que não foram chamadas por Deus, como nós fomos chamados por Deus, têm o poder de embaçar a nossa visão sobre nós mesmos. E começamos com o passar do tempo a achar que não somos tão especiais assim, não somos tão escolhidos assim, não somos tão separados por Deus assim, não precisamos ser tão santos assim, servir do jeito que servimos, amar do jeito que amamos, afinal não somos filhos tão queridos assim. Mas Deus afirma para o seu filho: tu és meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Olha o que ele está dizendo: filho, saiba quem você é para mim. Mesmo quando você não souber quem você é para você, saiba quem você é para mim. Vocês que estão aqui, olhem por favor para essa palavra. Tem dia que você se perde em você mesmo. Você não sabe se você é um pregador, se você é um cantor. Você não sabe se quer ser advogado, psicólogo ou professor de educação física. Tem dias que você se perde em você mesmo. Um dia você quer ser pai, outro dia você não quer ser mais. Um dia você quer ser missionário e ganhar o mundo. Outro dia você só quer ter família e morar a vida toda na mesma casa. Porque tem dias que até você se perde em você mesmo. Tem dia que você levanta e diz: agora eu quero ser empresário. Outro dia você levanta e diz: não, vou abrir uma igreja. Futuramente quero ser um pastor. Tem dia que você levanta e diz: quero ser digital influencer e o melhor YouTube que o mundo já teve. Outro dia você já levanta e diz: não, eu quero mandar ver no Bitcoin, eu quero ser o cara da moeda digital. Até você se perde em você mesmo, porque o mundo está lançando informações em sua direção o tempo todo. O mundo está te obrigando a abraçar oportunidades que ele diz que é maravilhosa o tempo todo. Então você quer abraçar aqui, mas quer abraçar um pouquinho aqui também. Depois você quer abraçar aqui e quer abraçar um pouquinho ali também. E o mundo vai tirando de você a única coisa que torna você único no seu propósito. O quê? Sua essência. Então às vezes você se perde em você. E quando é que eu me recobro em mim novamente? Quando eu não fico focado em quem eu sou para mim, mas em quem eu sou para... Na hora eu me lembro do propósito. Na hora eu me lembro do que ele me chamou para ser. Estou falando verdade ou mentira, gente?
A gente está atordoado, cheio de informações, com um monte de portas de oportunidades, sem saber que direção tomar, sem saber exatamente qual é o nosso destino. Aí a gente vem para um culto como esse, começa a adorar, daqui a pouco o Espírito Santo inunda a nossa alma, e se a gente vai ser rico ou milionário amanhã já não importa. A gente só tem certeza de uma coisa: se for na tua presença, seja comendo carne ou angu, eu não vou me esquecer de quem eu sou. Eu sou teu filho, sou tua filha, e eu não sei aonde eu vou estar, mas todas as vezes que eu me lembrar de quem eu sou, eu sei que o Senhor estará comigo aonde eu estiver. Se eu sei quem eu sou, sempre serei quem Ele é. Então veja, Deus está dizendo para Cristo: tu és. Fecho a Bíblia aqui e entro para a terceira e última ocasião. Tu és. Foi cheio do Espírito Santo, ouviu o Pai dizer para ele: tu? Olhe para alguém e diga: tu és filho amado. Você é filho. Você é filho. Se tu vai ser digital, se tu vai ser influencer, se tu vai ser isso ou aquilo, eu não sei, mas de uma coisa eu sei. Olha para ele e diga aí: o que você sabe? Tu é filho. Filho tu é. Filho de Deus. Camila, e todos são filhos de Deus? Não. Todos são criaturas feitas por Deus. Filho, só é filho quem reconhece o filho. Quem não reconheceu o filho não será chamado de filho, não será tido como filho. Ah, Camila, todo mundo é filho de Deus. Desculpa te chatear, mas biblicamente não é, não. E a gente segue a Bíblia. E a todos quanto o recebeu com ele quem? Com o filho, o direito. Ei, eu e você não estamos aqui fadados a ser filho de Deus porque era fracassado, destruído ou não tínhamos opções. Não que essas coisas não sejam verdades, mas não são as motivações que nos tornaram filho. Eu e você não estamos aqui no meio de um processo aleatório onde qualquer um pode ser. Não, olha o que João deixa claro: todos que receberam ele, receberam com ele o direito. Olha para quem está do teu lado e diga: eu tenho direito. Se você reconheceu Jesus Cristo como Filho unigênito de Deus, você não é qualquer um e não pode andar de qualquer maneira e nem admitir ser tratado de qualquer forma. Você é filho, não deixa o diabo tirar farinha com a tua cara. Você é filho de Deus, é filha de Deus. É direito, não é no teu nome, mas é no nome dele. Não é no teu sangue, mas é no sangue dele. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Toda vez que o diabo tentar te humilhar, esfrega a certidão do Calvário na cara dele e diz: para trás de mim, Satanás, porque falho ou não, eu sou filho, eu sou filha. Deus então deixa claro: tu és meu filho. Aí agora, cheio do Espírito, guiado pelo Espírito, ele vai para o deserto. E o texto diz: para ser provado. Vai para passear não, vai para ser provado. Todo crente que é cheio do Espírito Santo já sabe quando vai ser provado. Você sente. O Espírito, ele mesmo já te prepara. Ele já vai dizendo: começa a jejuar que vai vir um negócio aí. Estou mentindo, gente? Ora, porque senão, ó... Vai ele para o deserto para ser tentado pelo diabo. Quando ele chega lá, você leu comigo e eu encerro aqui. A primeira coisa é que o diabo espera ele ter fome para aparecer. Só que quando você está cheio do Espírito, a ausência de coisas físicas não são o suficiente para te desestabilizar do propósito. Por isso que você não pode ser dominado pela comida. Por isso que você não pode deixar que o teu desejo domine sobre você. Olha isso, gente. O diabo esperou
a fome bater. Quando a fome veio castigar Jesus, com ela o diabo apareceu. O diabo não vai aparecer para você aqui agora no culto, não. Fique tranquilo. Nem vai aparecer de chifre rápido, você perceber que é ele, dizer, sai em nome de Jesus. Não. Ele vai esperar a vulnerabilidade da tua fraqueza aparecer. E quando ele perceber que você está frágil e vulnerável por uma dor, por uma traição, por uma fome, ele vai aparecer como uma loja de conveniência num posto. Se eu não me engano, foi Billy Graham que disse que todas as vezes que você quiser sair do porto, ou melhor, que você quiser deixar o barco, Satanás vai sempre preparar um portinho para você ancorar seu barco. Ele vai aparecer na área da sua necessidade. Porque quando a gente está em necessidade, a gente não pensa. Só que quando você está cheio do Espírito Santo, não é a necessidade que toma as decisões da sua vida. Quando a fome veio, com ela veio o adversário. E a primeira palavra que sai da boca de Satanás, para tentar dissuadir Jesus de adorar a Deus e adorar a Ele, de servir a Deus para servir a Ele, é essa. Olha o que ele diz. Primeira palavra. Se tu és o Filho de Deus. Você acha que é coincidência? Jesus acabou de sair do Jordão e Deus falou para ele o quê? Agora Satanás aparece para ele na tentação e fala o quê? A gente está aqui pregando nessa conferência e declarando que você é filho de Deus, que você é filha de Deus. Mas a primeira prova que aparecer no teu caminho, pode ter certeza, a primeira coisa que Satanás vai fazer é tentar destruir a tua identidade. E ele vai dizer, se tu és filha de Deus, por que você está passando por isso? Se tu és o filho de Deus, faça tal coisa então e vamos ver se Deus te responde. Quantas pessoas aqui sendo sufocadas acerca da sua fé em Deus, do seu relacionamento com Deus, colocando Deus na parede, porque estão querendo provar algo para o diabo. E o Senhor está dizendo, você não tem que provar nada para o diabo. Se tu és, olha isso, Satanás sempre vai lançar dúvida onde Deus já determinou certeza. Olha o que ele está dizendo, se tu és. E aí ele vai continuar afrontando Jesus. Se tu és, faça isso. Se tu és, faça aquilo. Se tu és, me adore. Se tu és assim, assado. Se tu és, se joga daqui de cima. Se tu és, transforme as pedras em pão. O tempo todo, se tu és, se tu és, se tu és. E pega ele daqui, e leva ele para lá. E tira ele do monte, e coloca ele no pináculo. E se tu és, que prova. O tempo todo jogando dúvida. Só que o texto diz que Jesus respondia a ele o quê? Com a palavra. Com a palavra. Você para de achar que Bíblia aberta no Salmo 23 bota demônio para correr. Você para de deixar aquela Bíblia lá naquele altarzinho que você fez em casa. Altarzinho que eu digo não é diminuindo não, mas achando que aquilo é o suficiente. A Bíblia lá está na página amarela, no Salmo 91. Está achando que o Salmo 91 está emanando energia. Jesus não disse se tiver Bíblia em casa, não. Ele disse, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras não estiver na cabeceira, não, estiverdes em vós. Está em você. Jesus responde ele com a palavra. E aí depois de tanto ele responder com a palavra, a que eu mais gosto é a última, que é quando Satanás o afronta, mas ele diz assim, mas também está escrito. Prepara aí, vamos fazer um som agora que é o diabo batendo em retirada. Derrota de Satanás, começa lento que a gente vai terminar agitado. O diabo está de um lado dizendo, se tu és, se tu és, se tu és. E ele não fica dizendo, eu sou, eu sou, eu sou. Ele prova com a palavra. Deus trouxe gente hoje aqui que ele está dizendo, você não precisa ficar dizendo eu sou, eu sou, eu sou. Se você é, prova com a palavra.
Fala a palavra. Ministra a palavra. Não glorifica teu nome na briga, não. Glorifica o nome de Deus. Não glorifica a si mesmo, não. Glorifica a Deus. Quando Satanás estiver afrontando, não fica levantando o dedinho dizendo: ah, porque eu sou filho de Deus. Ah, porque se eu sou. Não, 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 não. Comece a glorificar o nome de Deus. Eu não estou aqui para discutir quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu estou aqui para te desmascarar dizendo quem Ele é. Porque também está escrito. Também está escrito. Sabe o que Satanás está tentando dizer? Eu vou te confundir com a palavra. Só que Jesus vai retribuir com a palavra. Sabe o que ele está dizendo? Você não vai me confundir com a palavra, porque eu sou a palavra. Eu sou a palavra. Oh, se tu és, Jesus não bate boca com ele. Olha para alguém aí agora e diga: não bate boca com o diabo. Não bata boca com o diabo. Viva a palavra e deixa ele falando sozinho. Jesus vai dizer: porque também está escrito. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você? Eu não sei só o Salmo 91, não. Eu não sei só o Salmo 23, não. Eu estou vivendo a palavra. Quando você vive a palavra, você tem resposta. E o Espírito Santo vai te fazer lembrar de tudo o que você precisa falar. Olha o que Jesus disse: quando vocês forem aprisionados, afrontados, quando vocês forem perseguidos, não temam o que vocês terão que dizer. Apenas fiquem cientes, o Espírito Santo lembrará todas as coisas. Oh, a palavra de Deus está em vós. Olha o que ele vai dizer para os jovens: jovens, já venceste o maligno. Por quê? Porque a palavra de Deus está em vós. O que bota o diabo para correr não é Bíblia na mão, é Bíblia no coração, é Bíblia na mente, é Bíblia na memória. Bota para quebrar. Lê a Bíblia, decora versículo, menciona a palavra, ora a palavra, e você vai fazer aquilo que Deus está nos habilitando na conferência para fazer. O que, Camila? Vai esgotar os recursos de Satanás contra você. Coloca aí na tela para mim, por favor. Coloca na tela aí. Lucas capítulo 4. Coloca na tela. Narabacanda ravachou. Ei, manaravassuri remaio. Verso 13. Coloca o verso 13. Tendo o diabo. O que, gente? O que, gente? Acabado o quê? Você acha que o diabo queria ir embora? Você acha que o diabo quer largar a mão de perturbar a gente? A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. E diferente de nós, ele não se cansa. O desgraçado é espírito. Ele não se cansa, não. Ele não sente sono. Por isso que ele anda por aí ao derredor, buscando a quem possa tragar. Então eu vou perguntar de novo. Você acha que o diabo queria ir embora? Só que o texto está dizendo por que ele foi embora. É só ler o texto. Tendo o diabo, o quê? Todo tipo. Ô, gente, abre a mente aí. Sabe o que o texto está dizendo? Vou trocar para miúdos. É como se o próprio diabo estivesse dizendo assim: depois de tentar de tudo, ele está cheio do Espírito. Ele está cheio do Espírito. Eu não vim afrontar o diabo. Eu sei que ele é poderoso e eu sei que eu sou pó. Quem sou eu diante do império das trevas? Nada. Se
Se Deus não me cercar, eu durmo e não levanto. Se Deus não me cercar, Ele derruba uma aeronave num estalo de raio. Se Deus não me cercar, eu não saio desse púlpito sem ser guardada por Deus. Se Deus não me cercar, Ele consome a minha vida mais rápido do que você consome um gole de refrigerante. Eu não estou aqui para afrontá-lo, eu reconheço o poder dEle. Eu me canso, Ele não se cansa. Eu durmo, Ele não dorme. Eu descanso, Ele não descansa. Eu sou nova, Ele é velho. Eu não sou tão inteligente quanto Ele, tão perspicaz como Ele. Só que por estes dias, olhando esse texto, eu tenho aprendido uma coisa, e você tem que aprender também. Ele pode até ter a força dele, o poder dele, só que Deus tem falado comigo já há alguns anos. Um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, um jovem cheio do Espírito Santo é mais inteligente do que o diabo, é mais eficaz do que o diabo. Um ser humano que transborda do Espírito Santo de Deus esgota os recursos de Satanás contra ele. Jesus não precisou mandar ele embora. Ele não aguentou ficar nem mais um minuto. Acabou os recursos. Olha para alguém aí agora e diga assim: seja cheio, seja cheio, e Satanás vai ficar esgotado. Transborda daqui que ele esgota de lá. Transborda daqui que ele esgota de lá. Quem quer transbordar? Quem quer transbordar? Fica de pé. Bora transbordar. Transborda aí, meu filho. Transborda aí, minha filha. Quando você transborda, é ele que se esgota. Daniel, capítulo de número 1, foi a palavra que Deus colocou no meu coração para essa noite. Glória a Deus. Daniel, capítulo 1. Vocês ouviram aí a palavra que o pastor Dilton liberou, né? Que se houver necessidade, o que tendes a fazer, faz-o depressa. Não quero influenciar, mas só lembrando que foi para Judas que Jesus disse isso. Então, se eu fosse você, eu ficava até o final. Mas foi muito bom. Daniel, capítulo 1, verso 9 em diante. 8 em diante. Quem achou pode dar um amém? Mas Daniel propôs no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe, complete aí para mim, por favor, pediu pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu graça e misericórdia a Daniel diante do chefe dos eunucos. Mas o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque ele veria os vossos rostos mais tristes do que dos outros jovens que são os vossos iguais. E assim eu colocaria em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao guarda, em outras versões vai estar o dispenseiro, significa que era alguém de uma patente inferior. Essa pessoa aqui não reportava direto ao rei, ela era aquela que se reportava ao chefe dos eunucos. Na minha versão diz guarda. Então diz assim: então disse Daniel ao guarda, vamos aqui deixar sucinto a palavra guarda, vamos para todo mundo entender que estamos falando de alguém que está abaixo do chefe dos eunucos. Quem entendeu, diga amém. Então complete para mim, por favor. Então disse Daniel ao guarda, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Ele disse assim: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo com que se nos deem legumes a comer e água a beber. E então se veja, diga comigo, veja. Diga, veja.
E então se veja diante de ti o nosso parecer e o parecer dos jovens que comem a porção do manjar do rei. E conforme vires, proceda para com os teus servos. E ele concordou com isto, e os experimentou por 10 dias. Quantos dias, igreja? 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam bem mais nutridos do que os jovens que comiam da porção do manjar do rei. De sorte que o guarda tirou a porção do manjar deles e o vinho que deveriam beber, e lhes dava legume. Ora, estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria. E a Daniel tornou-se mais entendido em todas as visões e em todos os sonhos. E ao fim dos dias, depois dos quais o rei havia dito que trouxessem o chefe dos eunucos, os apresentou diante de Nabucodonosor. O rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E você diga amém. Diga amém por essa palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Bota a mão no seu coração. Suplique ao Senhor aí agora e diga: Senhor, fala comigo. Fala comigo, Senhor. Fala o meu coração, me ajuda a entender a tua palavra. Eu estou te ajudando, a oração é sua. Comece a interceder aí agora um pouco. Aproveite a oportunidade que você está tendo agora. E peça ao Senhor: Senhor, me dá uma direção, uma resposta pela tua palavra nessa noite. Porque na tua palavra não há dúvidas, na tua palavra não há receio, na tua palavra não há falhas, na tua palavra é o caminho seguro, segura, na tua palavra há certezas. Eu preciso tanto da tua palavra, Senhor. Muitas vezes não é por preguiça que não me movo, não é por indisposição que não me movo. Muitas vezes não me movo porque não quero errar e fico esperando que direção o Senhor está me dando. Quantas pessoas estão aqui nessa condição agora, e é por isso que eu estou te ajudando em oração. Ore assim agora e comece a pedir: Senhor, fala comigo, porque eu estou cansado de correr por caminhos que o Senhor não está, de buscar respostas em lugares e em pessoas que não têm uma direção assertiva. Deus, nesta noite eu não quero um conselho, eu quero uma direção assertiva da tua palavra. Deus, nesta noite eu não quero sair daqui cocheando em 2 pensamentos, eu quero ouvir a tua voz de dentro para fora. Ainda que o Senhor use a pastora Camila, eu quero ter certeza do que ela fala e quero que a confirmação venha do lado de dentro, porque eu sei que a tua voz fala comigo de dentro para fora. Confirma a tua palavra, acerta no meu coração, organiza os meus pensamentos, aquieta a minha alma que tem andado angustiada e perturbada diante de mim. Senhor, vai, comece a suplicar. Pai, no nome de Jesus, eu oro nesta direção agora. Nós te louvamos pela exposição da tua palavra que já está diante de nós, mas te rogamos nesta noite por todos aqueles que estão aqui, Senhor, no altar, Senhor, na nave, no templo, pelos obreiros que estão nas laterais, cuidando do templo, dos irmãos, mas também precisam ser acertados com a tua palavra. Eu oro agora por aqueles que estão pela internet, por aqueles que estão acompanhando em casa, de um celular, de um aparelho, da TV. Deus, a tua palavra é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Deus, às vezes pensamos que precisamos de tantas coisas para ficarmos bem. O ano virou, mas muitas coisas na nossa vida não mudou, muitas coisas na nossa vida não virou, e aquele afã, aquele frenesi de final de ano passou, e agora muitas vezes nos vemos no mesmo lugar, no mesmo estado, com as mesmas crises, com a mesma ansiedade, e não conseguimos mais nos enganar, iludidos por palavras emocionais. É por isto que nesta quinta-feira nos reunimos na tua casa e buscamos a tua palavra, porque o ano muda, os dias
dias mudam, mas o Senhor não muda. E o Senhor é o único que tem poder para mudar aquilo que o homem não pode mudar, para mudar aquilo que nós não podemos mudar e para nos ensinar a romper em áreas que estamos cansados de lutar, a romper em áreas que nos humilham, a romper. Só o Senhor. Estamos aqui porque muitas vezes chegamos a ter vontade de desistir até de nós, mas não conseguimos desistir de Ti, porque é o Teu Espírito que nos levanta e nos sustenta. Deus, Tu sabes como eu vim hoje aqui e também sabe como eles vieram. Por isso eu te peço, tão somente, como disse o centurião, basta uma palavra. Ramanda canda lamando rebaxe minaragaço delebi digabai do rebidio sebinavaço reicamando remanda lagai jominai de remigio ripandacando que manda sebio minaia jomi reicamando que minucia dai jomi namando re dai do que minia sobre rebia. É na Tua presença, nós te pedimos apenas uma palavra, e haverá consolo, haverá conforto, haverá direção para os dias que se seguirão. Porque para nós, Senhor, o importante não é o quanto avançamos, ou se estamos parados. O importante é saber que estamos aonde o Senhor quer que nós estejamos. Se a Tua presença estiver conosco, temos paz até no vale. Se a Tua presença estiver conosco, esse processo de quimioterapia não será mais doloroso do que deve ser. Se a Tua presença estiver conosco, esse processo de divórcio não vai rasgar e destruir mais do que já destruiu até aqui. Se a Tua presença estiver conosco, suportamos o luto, a perda, as dificuldades, a perseguição. Por isto, nesta noite, apenas nos garanta a Tua presença através da Tua palavra, que será como resposta para todos aqueles que anseiam ouvir a Tua voz. Fala conosco em nome de Jesus, porque o Teu nome é poder. Em nome de Jesus. Se você não tem costume de encerrar suas orações em nome de Jesus, faça isso agora. Diga em nome de Jesus. Isso, adquira isso em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Daniel tem tantas passagens emblemáticas, né? Tantos momentos com tantas experiências tão sobrenaturais, que para escolhermos uma e falarmos especificamente em uma, precisamos de verdade de um apontamento divino. E o apontamento dessa noite, Deus falou ao meu coração que no momento de maior dificuldade de toda a sua vida, ao invés de se justificar por tudo aquilo que ele poderia deixar de fazer, visto que ele já era um príncipe no que tange ao conhecimento, à consagração, a vida na sua comunidade de fé, né? E eu me refiro a Israel, me refiro a Jerusalém, me refiro a toda a sua disciplina doutrinária acerca de como amar, temer e servir ao Senhor, tendo toda uma vida de tantos créditos, né? Mesmo sendo ainda jovem, porém, não é apenas uma questão de contar os anos, mas de quão intenso e integral foi a entrega dele nos anos que ele tinha. E todo esse crédito conta ponto para Daniel, independente da sua idade. E aí, quando a gente olha tudo isso, toda a sua vida, a sua entrega, e percebe como ele serve ao Senhor, vê-se então, e não é difícil de compreender, que agora, entrando no cativeiro babilônico, você percebe então que ele está passando pelo momento mais difícil da sua vida. Foi levado como um cativo, né? Preso.
É óbvio que isso foi feito de uma forma um pouco diferente por causa da forma como ele vivia em Israel, a nível do seu estudo, da sua entrega. É como se fosse hoje, falando a grosso modo, mas só para todo mundo entender, é como se hoje alguém aqui tivesse que ser levado preso e o tipo de prisão é diferente para quem tem só ensino fundamental, só ensino médio e para quem tem nível superior. Suponhamos então que Daniel entrou na categoria de quem tinha ensino superior e por isso teve uma forma de tratamento diferente. Não deixava de ser cativo, não deixava de viver a detenção da sua liberdade. Mas, às vezes, a gente imagina ele atrás de grades, e na verdade não era assim. Ele foi levado para o palácio do rei. E ali foi-lhe dado a ideia de que deveria comer o que a gente chama de ração e porção, mas na verdade era um banquete. O que o rei desejava é que esses que tinham mais intelecto, educação e maior potencial para se tornarem novos mentores e instrutores, sábios dentro da terra dos caldeus, tivessem um tratamento diferenciado para que assim também pudessem adquirir a cultura daquele lugar. Era assim que o rei agia e era assim que ele ia globalizando o seu império, porque para ser grande como Nabucodonosor era, para ser grande como, por exemplo, foi Faraó nos seus dias, a coisa mais importante não é ouro, dinheiro e nem riquezas, mas é a capacidade de implementar cultura na mentalidade dos povos, a fim de conseguir dominar aonde houver não só terra, mas pessoas. Então essa era, óbvio, uma artimanha muito inteligente de qualquer pessoa que pensa grande. Então esse era o caso. E Daniel vai justamente estabelecer um método para proteger-se do que ele sabia que aconteceria, porque se os caldeus têm um método de globalização, de intensificação e de convencimento, utilizando coisas até muito maravilhosas no mundo, o Senhor também, de forma doutrinária, usando a mesma ferramenta, de que aspecto, Camila? Nem ouro, nem prata, nem gordura, nem dinheiro, nem carne, nem vinho, mas conhecimento. Vai blindar a mente dos seus príncipes, para que eles tenham também métodos doutrinários, não para segregar, mas para blindar em si, para que nenhuma cultura tivesse o poder de mudar a mentalidade que Deus estava constituindo ao longo dos anos sobre aqueles que chamou pelo seu nome. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Então Daniel agora vai dar continuidade simplesmente àquilo que ele já fazia. Só que agora ele vai ter que fazer isso de uma forma mais metodológica. Ele vai criar agora um método para se proteger, para blindar. Eu estou falando aqui de uma forma superficial. Então ele decide no seu coração que não vai se contaminar. Essa contaminação aqui não tem necessariamente a ver com o cativeiro, ela não tem necessariamente a ver com o fato de Daniel estar cercado de deuses e ídolos constituídos por mãos de homens que prostituíram Israel tantas vezes. Não, essa contaminação não fala propriamente daquilo que cerca Daniel do lado de fora, mas como se propõe o texto desse mês, aquilo que se refere ao lado de dentro, a proteger o seu coração. Por isso que a decisão não é intelectual, ela é intencional, essencial, vem de dentro, não precisava de uma razão que pudesse ser explicada. Ainda que houvesse, Daniel não faz questão disso, e aí o texto resume dizendo, decidiu no seu coração. Coração aqui, gente, não é o lugar que bombeia o sangue do corpo. Coração aqui é o nascedouro das intenções. Coração aqui é o nascedouro da minha essência. E ele diz, eu decidi não contaminar a minha essência. É isso que significa. Decidi, já que eu não posso decidir para onde o meu corpo vai do lado de fora, decidir aonde a minha alma fica do lado de dentro, já que eu não posso mais comandar aonde as minhas pernas caminharão do lado de fora, porque ele é cativo, ele é prisioneiro, vou decidir quem vai continuar assentando-se no governo das minhas emoções, no governo da minha adoração, no governo das minhas intenções. Então ele vai chegar baseado nisso e usando o termo que para nós ele escreveu, mas certamente não foi o termo que ele usou para falar com o homem. E ele diz, decidi não contaminar.
E às vezes, se a gente olhar rapidamente, a gente tem a sensação de que o problema da contaminação é o fato de comer carne, como se judeu nunca comesse carne. Ou que o fato da contaminação se dá por beber vinho, como se judeu também não pudesse beber vinho. E a verdade é que, a despeito de qualquer crença pessoal, biblicamente falando, não há contrariedade específica, nem com a carne, nem com o vinho. Isso também fazia parte dos dias e da conduta de Daniel. O problema aqui era o preparo da comida. Ele sabe que tal animal, que porventura ele viesse a comer ao ser oferecido, não seria sacrificado como mandam os seus costumes. Não seria sacrificado com a mesma honra, entrega, santidade e vontade do seu Deus. Ele sabia que nenhum animal jamais seria degolado como o Senhor mandou a Moisés que fizesse. E tais vísceras ou qualquer coisa que fosse do mesmo animal criado por Deus, jamais seria entregue em adoração ao seu Deus. Porque ele sabe, nessa cozinha quem trabalha é caldeu. Nessa terra quem trabalha é caldeu. Então o problema não era o alimento em si, mas a forma como ele era preparado e consequentemente como ele seria oferecido. Quem está entendendo, diga amém. Então deixa eu ver se você está entendendo. Daniel, pode comer carne ou não pode? Pode ou não pode? Pode beber vinho ou não pode? Pode ou não pode? Só que não era aquilo que colocavam à mesa, mas era a forma como preparavam antes de apresentar a ele. É isto que faz ele tomar a decisão de não comer, e por isso ele usa para nós entendermos o termo contaminação. Eu não vou pecar, nem que seja para receber. Eu não vou pecar, nem que seja para me alimentar. Eu não vou pecar, nem que eu esteja debaixo de imposição. Preste atenção, a decisão é dele, independente de que decisão irão tomar. Quando a gente está numa prisão, seja ela qual for, a sensação e a ideia de toda a prisão é colocar você sobre a perspectiva de que você não tem escolha. Se você é comandado, você não tem comando. Se você é governado, você não tem governo. Se você está preso, você não é livre. A ideia é dizer, você não tem escolha. Suas decisões agora são minhas decisões. Sua vontade agora é a minha vontade. Essa é a ideia. Só que aquilo que Daniel está decidindo, veja, independe do que o chefe dos eunucos vai dizer, independente da ajuda que o guarda dos eunucos vai dar, ele disse, eu decidi. Então se isso fosse levar ele à morte, ele já estava decidido. Se isso fosse levar ele para qualquer outro lugar, ele já estava decidido. Aí Daniel coloca para nós nos dias de hoje um exemplo super contemporâneo, ainda que o livro esteja no Antigo Testamento. Qual? A ideia de que todas as decisões que vão tomar do lado de fora vão depender da que eu já tomei do lado de dentro. Sabe o que Daniel está dizendo? O que vocês vão fazer com a decisão que vocês vão tomar, eu não sei. O que eu sei é que a prisão de vocês não muda a minha decisão, a algema de vocês não muda a minha decisão, o cárcere que vocês me colocaram não muda a minha decisão. Ele já estava decidido. Nós ficamos o tempo todo sobre a ideia de que se estamos deprimidos não temos escolha, se estamos desempregados não temos escolha, se estamos enfermos não temos escolhas. Há uma série de prisões que eu poderia aqui traçar uma analogia para que nós ficássemos na situação onde, uma vez que não podemos escolher, a situação escolhe o que vai fazer por nós. Então, se eu estou desempregado e não tenho nada, o que eu aceitar é lucro, e não tem problema se eu inclusive tirar o dízimo daquilo que eu recebi, mesmo que seja dinheiro de suborno. Aí você diz, Camila, é a situação. Aí Deus te trouxe hoje aqui para dizer, não é a situação, é o teu coração. Se o teu coração for firme, todas as coisas ao teu redor vão cooperar para que o Senhor te ajude nesse processo de santificação. Olha o que Deus diz acerca da atitude do coração de Daniel. Ora! O que é isso? Não foi premeditado, foi de imediato. Baseado no comportamento de Daniel. Ora, vírgula, Deus deu a Daniel graça e favor diante do chefe dos eunucos. Por quê? Porque no seu coração ele já havia decidido não se contaminar. Deus está dizendo, não são as cadeias que são fortes, é seu coração que anda fraco. Não são as dívidas que são grandes, é o seu posicionamento aqui do lado de dentro que anda enfraquecido.
Porque quando você tomar uma decisão do lado de dentro, Deus vai começar a cooperar com você do lado de fora. Oh, quem tem fé para receber, levanta a mão, e uma só é pouco. Deus te trouxe aqui nesta noite e Ele está dizendo: quando você tomar a decisão do lado de dentro, eu começo a mexer nos corações do lado de fora. Camila, eu não entendi. Vai entender agora. Quando a sua vontade, o seu desejo e o princípio da sua vida for agradar a Deus acima de todas as coisas, quem diz não para todo mundo vai dizer sim para você. Porta que fecha na cara de todo mundo vai abrir para você. Gente que não fala com ninguém vai querer falar com você. Recebe, porque isso tem a ver com o seu coração e não com o tamanho das grades das prisões. Deus dá a Daniel graça, dá a Daniel favor. Agora perceba, o momento é tenso e extremamente complicado. Porém, é quando o momento é tenso e extremamente complicado que as melhores ocasiões de provarmos a Deus fidelidade aparecem. Quanto mais tenso e quanto mais complicado, maior é a oportunidade. Verdadeiramente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus dá a Daniel graça e favor. Tudo cooperava para que ele dissesse que não tinha como fazer as coisas que ele estava decidindo fazer. Mas ele deu continuidade àquilo que ele já fazia antes. Não no método. O método pode ser até novo, porque a situação é nova. Mas a intenção é a mesma. Qual? Não pecar contra Deus em circunstância alguma. Deus está dizendo: se você mantiver o princípio, eu vou sempre te dar métodos. Métodos para você não se arrebentar. Métodos para você não se quebrar no processo da sua santificação. Daniel legitima para nós um método de santificação que agrada a Deus. Quando ele busca uma estratégia, obviamente orquestrada pelo próprio Deus, para que não se contaminasse. Veja, ele não assenta no seu coração e decide não falar com nenhum caldeu. Ah, cambada de caldeu, não quero. Não. Ele negocia não a sua santidade, o método. Aí ele fala, Deus dá tanta graça para ele, diante do chefe dos eunucos, que o chefe dos eunucos diz, o chefe fala, você sente na interpretação do texto um certo pesar. Como quem diz assim, eu queria te ajudar. Por quê? Deus encheu Daniel de tanta graça, que o homem que não tinha dívida e obrigatoriedade alguma com Daniel se sente mal em não poder favorecê-lo. Porque quando Deus te dá graça, quem te ajuda é abençoado, mas quem não te ajuda fica mal. Ele olha para ele, é só você perceber a interpretação do texto, e diz para ele, eu tenho medo. Isso significa, não é que eu não quero fazer, é que eu tenho medo, porque eu me reporto diretamente ao rei. E se porventura ele vê que os vossos rostos estão mais tristes, por quê? Qual é a ideia dele? Se você vai deixar vinho e vai deixar carne, proteína direto, é natural que vocês enfraqueçam e não fiquem com um semblante saudável, como vão ficar os outros que vão dar continuidade ao manjar a porção do rei. Gente, a porção do rei não é qualquer coisa não. O que o texto está dizendo é, dê para eles o que o rei come. E aí, o que vai acontecer nesse período? Porque eles estavam em período probatório de 2 anos, até se apresentar diante do rei. Quantos anos? Quantos anos? 2 anos. E aí ele não entendeu, e nem Daniel tinha tido a ideia de fazer a proposta dos 10 dias. Ele compreendeu também qual era a situação do chefe dos eunucos. E aí ele disse, eu tenho medo, porque depois eu apresento vocês lá, vocês estão diferentes dos demais, né? Caído, abatido, e aí a minha cabeça vai parar numa bandeja. E ele acabou não podendo favorecer Daniel por causa disso. Daniel não vai jogar por terra seu método de santificação. Ele vai continuar legitimizando seu método de santificação, que é qual? Obedecendo o princípio que a palavra de Deus orienta, quando ela diz assim, segui a paz com todos. Por que o texto diz paz com todos e santificação em segundo plano? Porque quem se santifica sem ter paz, a santificação não serve?
Deus não recebe sacrifícios de santificação que não foram regados na paz. A orientação bíblica acerca de formas de legitimizar a santificação, esse é um dos textos indicados para a nossa compreensão de que nenhum método de santificação deve ser semeado em lugar da paz. Então, olha a orientação bíblica: segui a paz com todos. Eu acho muito bacana porque a Bíblia ela é extraordinária. E o texto diz: segui a paz com todos, porque comunhão de fato não dá para ter com todo mundo, mas paz é critério obrigatório. É isso que o texto está dizendo. E depois disso, aí sim, santificação. E por que nós estamos dizendo isso? Para que não aconteça conosco o que aconteceu quando Deus levantou o profeta Isaías falando acerca do Messias, capítulo 65, dizendo que aqueles que se santificavam, mesmo tendo suas vidas corrompidas, achavam aqueles a qual o Messias iria vir, povo que não tinha nome, povo que não era conhecido, falando de nós, gente que não conhecia os métodos de santificação, gente como eu e você que jamais poderia entrar numa sinagoga, gente como a cananeia, grega, sirofenícia, gente como o paralítico, a mulher encurvada, gente de dentro, gente de fora, gente quebrada, gente deficiente, gente miserável, gente como Maria Madalena, gente prostituída, corrompida. Aí Isaías vai dizer, em outras palavras, com o uso da licença poética e profética, ele vai dizer, ele vem e ele vai atender esse povo que não clamou por ele, mas vocês que estão corrompidos, aonde? Do lado de fora? Não, do lado de fora tem ritual, do lado de fora tem culto. Só que Deus usava Isaías para dizer, manda eles pararem, porque se eles continuarem me cultuando, eu vou vomitar. Por que Deus falava isso? Porque do lado de fora eles conheciam os rituais, mas o que eles diziam? Verso 5 de 65 de Isaías, que quando o dia do Messias viesse e ele olhasse para essas pessoas que o mundo nunca viu e que judeu nenhum conheceu, ao ver o Messias se inclinando para eles, eles diriam, apartai de nós, porque nós somos mais santos que vós. Aí o texto diz, escreve aí Isaías, porque isso será para mim como vinagre jogado nos meus olhos e como fumo de rolo queimado, do qual eu tenho que o cheirar nas minhas narinas. Sabe o que ele está dizendo? Alguém aqui já teve vinagre nos olhos? Alguém aqui já viu aquele fumo de rolo sendo queimado? Alguém já sentiu o cheiro que é? A fumaça que aquilo faz? Ninguém aguenta ficar, ainda mais se jogar vinagre junto nos olhos de quem está cheirando o fumo de rolo. Sabe o que Deus está dizendo? Isso aqui é linguagem poética para Deus dizer assim, diga para esses judeus que para mim naqueles dias, eles que se acham tão santos, serão para mim insuportáveis. Insuportáveis. Então, a paz é um dos critérios que legitima todo e qualquer sacrifício de santificação. Então, Daniel tem esse cuidado. Daniel, ele tem esse zelo. Visto que não conseguiu com o chefe, ele foi direto no maioral. Agora ele vai no mais baixo, naquele que é inferior. Ou seja, um se reporta direto ao rei, mas o outro se reporta ao chefe. Então este que chamamos de guarda está em posição inferior. Completa aí para mim, por favor. Este está em posição? Este está em posição? Deus está dizendo, existem alguns lugares altos, que dos quais você quer entrar, as portas que te abrirão não serão os maiorais. Está na hora de saber fazer contato com quem é inferior. Está na hora de aprender que eu também uso na estratégia os inferiores. Sabe por quê? O chefe, a gente até entende ele, teve medo porque se reporta direto ao rei. É muita responsabilidade. Mas o outro, que é o inferior, viu que já achou Daniel graça diante dos olhos do chefe. Então ele não fica mal, porque Daniel muda a estratégia. Ele diz assim, olha como é que ele já muda. Nos dá legumes, pede de novo, e água a beber no lugar do manjar. Faça isso conosco. Quem lembra? 10 dias. Mudou ou não mudou? Porque na primeira vez ele não diz de cara 10 dias. E por isso o homem fica imaginando 2 anos jejuando e depois dá errado, como é que fica? Aí nessa agora ele vai no menor. Os maiores livramentos que Israel já viveu, quanto nação, pode até ter tido a caneta assinada pelos reis, mas quem desembaraçou foram órfãos, porteiros,
Que diga o tal do Mardoqueu, eu nunca vi quem não mora no palácio ter informação de quem nem quem era princesa sabia. Dá uma olhada para quem está do teu lado e diga, fala com o cobrador direito. Fala com o porteiro direito. Fala com o obreiro direito. Catuca alguém aí e diga, trata direito o irmão do estacionamento. Fala com educação com aquele que cuida do teu carro. Irmão, os maiores acessos que eu já tive, as coisas mais extraordinárias que eu já vivi, não veio de quem estava com a caneta sentado em cima. Foi de gente que me abriu a porta embaixo, puxou cadeira em lugares que eu não imaginava. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer, não despreze os menores. Eles têm um acesso que nenhum grandão pode te dar. Quem te faz entrar no fórum, no lugar que passou o expediente, não é quem assina o cartório, é quem cuida da portaria. Se você chegar 1 minuto fora do horário do vestibular, não é quem está lá em cima que te deixa fazer a prova de novo. É se quem estiver fechando o portão tiver compaixão de você e ver você correndo e ele começa a fechar devagarinho. Quando você não perde o horário no trabalho, não é teu chefe que manda jato te buscar. É o motorista que vê você do outro lado da rua gritando e vai fazendo... Sabe por que Daniel conseguiu sucesso? No método mais impressionante, do momento mais improvável. Porque ele entendeu que todas as pessoas que estavam ali eram possibilidades. Você foca uma coisa, aquilo não deu certo, você diz, já era. E Deus está dizendo, tem gente pequenininha perto de você. Que se você soubesse o acesso que ela pode te dar. Aí ele vai para o menor e diz, olha só, legumes e água. Legume no lugar de carne, água no lugar de vinho. 10 dias! O que isso significa? 10 dias, se der bom, dá para nós dois. E se der ruim para mim, não pega para você. Porque eles têm quantos anos para entrarem em período probatório? Quem lembra? Quantos anos? E Daniel está pedindo quantos dias? Olha o princípio de Daniel. Eu vou fazer algo que se não der certo só prejudica. Santidade que não tem responsabilidade não é santidade, é vaidade. Aleluia. Tu estava doido por uma carne, Deus falou, vou fazer um brócolis hoje, vou te dar. Você está com essa cara de quem está comendo brócolis. 10 dias. Ele diz, depois dos 10 dias, então se veja. Por que ele diz isso? Porque ele está falando com um caldeu. Com caldeu, você não diz, vê o que você sente. Caldeu não é espiritual acerca das coisas de Deus. O caldeu aqui pra gente, já está mais do que comprovado, que fala sobre o mundo, o espírito que há no mundo, as pessoas que servem o mundo. Você não pode esperar quem está de fora a compreensão dos métodos que você aprendeu aqui dentro. Só que tem uma forma deles cooperarem com os métodos. Qual? Efeito de comparação. Camila, eu não entendi, vai entender agora. Sabe por que tem muita gente lá fora que não acredita no que acontece aqui dentro? Porque eles veem até os métodos, mas não veem o resultado. Você tem que entender que santificação é processo, santidade é resultado. Toda pessoa que está em processo de santificação, em algum momento no processo, precisa comunicar algum resultado. E pelo que Daniel está colocando, para ver resultado, ele não vai pedir muito tempo. Por quê? Porque para quem não quer fazer, nem todo o tempo do mundo basta. Mas para quem tem vontade, já começa com a metade antes de entrar. 10 dias para o homem não pega nada, mas 10 dias bem aproveitados para Daniel, muda a realidade dos seus 2 anos. Com 10 dias, Daniel determinou como seriam os seus 2 anos.
Vou falar de novo. Com apenas 10 dias, Daniel deu na mão do caldeu que não é crente, do caldeu que não tem sensibilidade espiritual. E aqui não leva mal não, mas a gente tem que falar. A gente fica querendo que o mundo veja testemunho em nós, baseado em espiritualidade. Ah, isso não conta, aquilo não conta. Mundo não vê coração, mundo vê aparência, mundo vê rosto, mundo vê testemunho, mundo vê reputação. Aí vem com esse papo, tá me julgando pelo que tá vendo. Claro, isso é mundo, menino. Daniel não diz assim, depois faz o que você sentir. Daniel não diz assim, faz uma oração depois e vê o que meu Deus te fala. Não me irrita, não. Daniel diz assim, ó, ele está falando com Caldeu. Caldeu não compreende método, espera resultado. Depois você vê o resultado, é o que ele diz. Ele não está dizendo acompanha um método, ele está dizendo espera. O que tu vai lá fazer toda quinta-feira? Ih, é difícil de te explicar. Quando o resultado vier eu te conto. Resultado. Para que está jejuando? Por que deixou de beber refrigerante? Por que não está tomando café da manhã? Vai explicar método para Caldeu? Ele não vai entender nada. Deixa ele ver o método. E no final mostra para ele o resultado. Mostra quem foi liberto. Mostra a porta que abriu. Mostra a cura que chegou. Mostra a sua mudança. Sacode alguém aí agora e diga: o método é para você. Os resultados são para eles. Eles estão esperando o resultado da igreja. Eles estão esperando o resultado na tua família. 10 dias. Se a gente colocar 10 dias no lado da balança e 2 anos, ou seja, 365 vezes 2, estou usando o nosso calendário para a gente entender. O que tem mais? Qual prato pesa mais? O que tem 2 anos ou o que tem 10 dias? O que pesa mais? O que tem 2 anos ou o que tem 10 dias? Só que Daniel vai meter peso no prato de 10 dias. O que isso significa? Eu vou fazer com a ajuda de Deus, ou Deus vai fazer com a minha ajuda. Tanto faz nesse contexto. Algo que demoraria anos vai aparecer em... Quem está ligado já entendeu. Porque isso não tem a ver com o período probatório que o psicólogo me deu, que a rádio está me dando. Isso tem a ver com o tamanho daquilo que eu estou colocando no tempo que eu tenho para fazer. Ele coloca o coração em 10 dias, a oração em dia, em 10 dias. Irmão, eu vou falar rasgado que é para todo mundo entender. A gente está toda arrebentada, e eu digo a gente porque não há aqui quem não tem uma área que já não tenha tomado um golpe, seja da vida, seja do mundo espiritual, seja de pessoas. E muitas vezes a gente fica arrebentado porque não se posiciona. É impressionante. A gente se posiciona, não dá 7 dias, o negócio já vira total. Tô mentindo? Tô mentindo? Parece que o tempo do Cronos tem um poder de organização que o Kairos não. O tempo do Kairos tem um poder de organização que parece que o Cronos tem que se virar para entrar no jeito. Tu fica 1 ano afastado, vacilão. Aí vem para quinta hoje, entrega a vida para Cristo. 7 dias começa o propósito. No 5º já está tendo sonho, revelação. Dá uma raiva na gente que é crente velho. Rapaz, como é que pode? Só que já está como? Com o coração. 10 dias já como? Subindo um monte igual doido. Magro, a gente diz que foi, ficou doente? Não, entrei num jejum. Não come mais nada. Tem até que de vez em quando fazer alguma coisa. Leva ele para tomar, para sair com os amigos, porque tá tão contato tão fino que se levantar a mão para dar glória a Deus, Deus pega. Coração. Você diz assim, eu já tento tal coisa há anos. Deus está dizendo, eu não trabalho com anos, eu trabalho com dias. Me mostre na Bíblia. Aprendi isso com minha cunhada esses dias. Me mostre na Bíblia aonde Deus menciona o trabalhar dele em anos. Deus não vê anos como anos. Deus trabalha com dias. Ah, Camila, mas está escrito lá no ano que morreu. Isaías escreveu. Me mostre Deus
trabalhando com anos. Deus trabalha com? Olha o que o salmista diz. Este é o que o Senhor fez. Ou você acha que 1000 anos para Deus é como um dia e um dia é como 1000 anos? Por quê? Porque para Deus o que levaria 1000 dias pode fazer 1 ano, e o que levaria 1 dia, se Ele quiser, faz em 1000. Para Deus não tem essa diferença. Daniel vai colocar 10 dias. Vai ter o favor de quem era inferior. Deus está dizendo, todas as vezes que você entender que a utilidade em quem está embaixo é você que eu vou botar em cima. Porque eu não vou deixar subir quem não vê utilidade em quem está embaixo. Alcança ele, favor. 10 dias. E eu queria ter um termo melhor para terminar, mas não tem. O texto diz que ao término dos 10 dias, eles eram melhores. Eu queria usar o politicamente correto nessa noite, gente, diante de Deus que eu queria. Tem umas coisas assim que eu fico na maior DR com Deus ali antes de pregar. E eu digo, eu não vou falar melhores não, porque o senhor sabe lá no TikTok, não sei o que lá. O senhor conhece, lá no Instagram tem aquela página, o senhor sabe, eu não, me dá outra palavra. Eu tentei uma vez entrar no politicamente correto, mas aí Deus mandou uma profeta daquelas que bota dedo na cara. Nunca mais eu esqueço, num culto para mais de 8.000 pessoas, e ela dizia em alta voz, abafou o microfone. Quando abafa o microfone, quem está no microfone, abaixa o microfone. E ela dizia, te chamei eu. Que não era ela, eu sabia que era ele. O que eu te der é para falar como eu te der. Porque quando te chamei não disse arruma, disse abra a tua boca que eu encherei. Pare de arrumar o que eu boto na tua boca. Aí no outro dia veio um profeta e eu já entristecida, porque os outros dizem, ei, Camila chegou, só marreta. Isso entristece a gente. Entristece. Você diz, não, Senhor, eu estou aqui para fazer a tua vontade. O Senhor não me chamou para surrar ninguém. Os outros acham que... Ai, irmão, já saí de tantos lugares chorando pela severidade como Deus me usou. E aí nesse dia eu entrei em estado de Elias debaixo do pé de zimbro. Não sou melhor do que os meus pais. E aí veio outro profeta no mesmo dia e disse, eu te chamei como Jeremias. Quando eu disse arranca, é para arrancar. E nunca mais eu esqueço uma palavra que ele falou. E eu estou dizendo isso, não precisava. Isso ele não depende. Eu estou falando isso para me justificar. E ele diz, te chamei com violência. Você diz, meu Deus, porque não é você. É difícil a beça. Você saber que vai subir em lugares dos quais você nunca mais vai voltar. Você vai deixar de ser amado por pessoas que você ama. É complicado para chuchu. E aí eu estava ali e disse, Deus, não, Senhor, o Senhor sabe essa palavra não. E ele diz, olhe para a Bíblia. Aí eu falei assim, já sei, vou pegar a Bíblia do pastor Jean. Estou vendo que é uma Almeida diferente da minha. Pode ter um escape. Não vi na King James, não vi na Thompson, não vi na Plenitude. Camila, você tem tudo isso? Tenho, as heresias, as coisas corretas, tenho tudo. Eu falei, deixa eu ver essa aqui. E vi, estava ali. Seus semblantes estavam melhores. Deus, não dá para dizer que estavam diferentes. Não é sobre ser diferente. Diga ao meu povo que quem santifica fica melhor. Pega na mão de alguém aí agora. Não pega na mão que não pode, perdão. Bota a mão no ombro coberto. Sobe aí, meu povo, me ajuda aqui a encerrar. Bota a mão no ombro de alguém aí agora, vai. Coloca a mão no ombro dessa pessoa. Sacode ela e diga, hoje eu não posso ser legal. Eu vim como profeta. Sacode ele. Ai, Camila, eu não gosto de sacudir. Então na próxima quinta-feira procura um culto menos pentecostal. Porque essa aqui é vitória em Cristo, mas ainda é Assembleia de Deus. E hoje é Pentecoste. Pega aí no ombro de alguém e diga, hoje eu queria ser legal, mas Deus me disse, seja profeta. Não solta a mão do ombro dele não, bota a mão no ombro. Impõe o peso da mão, deixa ele sentir que do lado dele sentou alguém que tem responsabilidade com o que fala. Deixa ele sentir que nem só de pão viverá o homem, nem só de Bitcoin viverá de renda, mas de toda a paz.
diferente. Diga, não é diferente, é melhor. Diga assim, não é igual, é melhor. Deus não te chamou para ser legal. Não precisa aplaudir não, que o caldo engrossou. Eu quero você pensando. A gente diz assim, porque Deus sabe, eu não quero ser melhor do que ninguém. E Deus dizendo, e eu sei que tudo que eu queria é que você fosse melhor do que a maioria. Mas a cultura dos caldeus é tão forte ao nosso redor, que o que ela prega para nós é sociedade igualitária. Só que essa é uma das maiores conversas fiadas do mundo antigo. E eu vou te falar por quê. Sabe por que a justiça do homem, segundo o próprio Deus, é trapo de imundície? Porque na justiça do homem, alguém sempre tem que perder para o outro saber que ganhou e foi justificado. Por isso Deus diz, a justiça de vocês é um trapo. Porque alguém só se sente bem quando o outro ficou mal. A justiça de Deus, na verdade, não é essa justiça que a gente vive. É equidade. Você sabe o significado de equidade? É sobre colocar todo mundo de acordo, cada um com a sua necessidade, sem que ninguém se sinta menor ou maior do que ninguém. Aí você diz, Camila, mas isso não é igual? Equidade, para ser bem transmitida, não é sobre igualdade. É sobre atender a cada um conforme a sua. A minha é diferente da sua, sim ou não? A sua é diferente da quem está do seu lado, sim ou não? Porque cada um aqui tem uma. Se Deus descesse hoje aqui com justiça, faria igual a todos. Por isso que a justiça de Deus é manifestação do seu juízo, logo da sua ira. Mas as suas misericórdias, que são a causa de não sermos consumidos, não manifestam o seu juízo, manifestam a grandeza da sua bondade / equidade. Quem está me ouvindo ainda, diga amém. O mundo tem uma mensagem. O espírito que operou na Babilônia e tenta operar até hoje, porque Nabucodonosor morreu, mas esse espírito está vivo até hoje, porque espíritos não morrem. E sabe como ele convence os nossos jovens, nossos velhos, nossos anciãos, nossos adultos? Sabe como ele convence? Dizendo, nós não somos diferentes, e também não quero que vocês sejam. Nós só queremos que vocês entendam que todos nós somos. E a gente morre de medo. Porque aparentemente quem é contra a igualdade é contra a bondade. Mas não é. Bondade verdadeira é equidade. E equidade não é dar a todos de forma igual, mas é dar a cada um conforme a sua. E as nossas necessidades não são iguais. Eu estou explicando politicamente, mas agora eu vou falar profeticamente. O mundo prega a igualdade. Sabe como eles querem convencer a nós que estamos aqui dentro? Que a liberdade de expressão é para todos, por exemplo. Mas se isso fosse verdade, eu não precisaria ter que filtrar 10 vezes o que eu estou pregando hoje. Enquanto eles sobem no meio da praça, falam o que quiser. E se a gente disser, está errado, eles dizem liberdade. Mas se cada um começar a fazer o que quiser, eles dizem liberdade. Mas se nós olharmos e dissermos anarquia, porque liberdade sem limite não é liberdade, é anarquia. Aí eles olham para nós e dizem ditadores. Eles dizem que é igualdade, desde que você fale igual a eles. Mas a verdade que está na hora do crente parar de querer esconder é que não só a nós, mas a todos, Deus nos deu poder mediante métodos infalíveis, eficazes, poderosos, inerrantes, maravilhosos. Tá aqui, ó, quem conhece o método, levanta ele. Quem tem o método, levanta ele. O método tá aqui. Não é receita de bolo, é mudança de vida. Se você ouvir o que está aqui, atender o que está aqui,
obedecer o que está aqui, eu, o Senhor, farei com que todas as bênçãos persigam vocês. Pode estar no cárcere que vai perseguir vocês, pode estar na empresa que vai perseguir vocês e vão te alcançar. Eu quero que você avalie agora a sua justiça social. Seja honesto, você está na casa de Deus, irmão. Quem aqui estudou em escola pública, levanta a mão. Estudei nas duas, particular e na pública. Levando em consideração que hoje que eu digo há mais de 30 anos, meu pai, por exemplo, estudou em escola pública. E na escola que meu pai estudou, aprendi a fazer até horta. Aprendi artes. Estudar em escola pública era incrível. Ter uma vaga lá era muito bom. Mas o tempo foi passando, algumas coisas foram ficando rasas. E a verdade é que por causa da distribuição de renda, de acordo com o estado ou o município, o ensino às vezes sofre. Quem é professor sabe do que eu estou falando. Quem é diretor sabe do que eu estou falando. Quem tem que administrar o ensino no seu estado sabe do que eu estou falando. Tem que fazer um malabarismo para tentar estabelecer equidade. Tem escolas melhores que as públicas, porém pagas, sim ou não? Claro, porque se tem mais dinheiros, mais recurso, mais possibilidades. Quem está entendendo, diga amém. O que eu estou falando é fato, não é ideia não, tá? É fato. Se hoje você pudesse colocar o seu filho, visto que você tenha estudado ou não, mas você hoje pudesse colocar o seu filho na melhor escola da cidade aonde você mora ou trabalha, melhor, não importando o custo da mensalidade, sabendo que o moleque ia sair de lá falando inglês, espanhol, o garoto ia sair pronto para ser um diplomata, um embaixador do reino em qualquer língua, tribo, raça ou nação. Fala para mim, você ia economizar na área da educação? Fala a verdade. Seu filho estudaria lá, sim ou não? Sim ou não? Quando um pai que não pode ter tudo o que tinha direito de ter, mas por motivos mil não teve, ver no filho a possibilidade de ter o que ele não teve, ele negocia ou ele entrega? Negocia ou entrega? Quantas vezes eu ouvia minha mãe dizendo: eu não estudei, mas vocês vão estudar. Quem aqui já ouviu de um pai e de uma mãe isso? Eu não consegui tal coisa, mas vocês vão ter. Eu vou fazer com que você tenha. Agora eu te pergunto, seria defeito seu filho ser igual a você? Sendo você digno? Sendo você de caráter? Quem está me ouvindo aqui, diga amém. Sendo você honesto? Sendo ele tudo em caráter baseado em quem você é? Então eu vou perguntar de novo, seria defeito se ele fosse igual a você? Diga bem forte que isso tem que sair no som de tudo que é lugar. Seria defeito? Claro que não! Só somos o que somos por causa deles. Na maioria das vezes é isso. Só que não é sobre ser igual, é porque eles querem que você seja. Qual pai aqui, qual mãe aqui cria o seu filho para ser igual a ele? Qual pai aqui, qual mãe aqui usurpa do filho o direito de que ele seja, nem que seja 10%, nem que seja 1%, mas que ele seja? Porque quando isso acontece, o moleque pega o canudo no final do ano e levanta. O canudo está na mão do moleque, mas o pai embaixo é que está assim, ó, é meu filho. Porque ele se vê como o canudo pela mão do filho. É um exemplo que eu estou dando. É um exemplo. Deus está dizendo: os caldeus não vão te enganar, fazendo você se sentir pior. Eles vão te trazer para o clã deles, para que você se sinta igual. Só que hoje, sou como Esté aqui: se perecer, pereci. Peço ao povo que jejue por mim e eu também jejuarei. Só que Deus hoje está dizendo: você sabe que eu estou te dando métodos para que você seja. Então por que tem se comportado como os iguais? Hoje há uma convocação na nossa igreja.
Hoje há uma convocação nas igrejas de Deus. O que eu estou falando? Eu estou falando do Espírito que fala às igrejas. Aonde houver um núcleo, 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, nesta noite é igreja. E o que Deus está dizendo às suas igrejas hoje e aqui é: ei, eu te dei métodos que faz você ser melhor do que você tem sido. Aí você diz para mim: Camila, mas não é bom se comparar. Só que não é Daniel que compara, é o caldeu, e eu não posso mentir. Foi o caldeu que viu os que não usavam o método de Daniel diferente e viu eles melhores. Porque Deus está dizendo: o mundo nunca vai entender seus métodos, mas qualquer um sempre vai distinguir os resultados. Catuca 2 ou 3 aí e diga: está na hora de você dar resultado. Sacode ela ou ele e diz: você pode ser melhor. 2022 não vai ser igual, vai ser melhor. Tua família não vai ser igual, vai ser melhor. Teus ensinos não serão iguais, serão melhores. Você não vai pregar igual a mim, vai pregar melhor do que eu. Você não será como os iguais, você será como os príncipes que Deus vai levantar na Babilônia. 10 vezes eu estou profetizando. 10 vezes, 10 vezes, 10 vezes, 10 vezes mais inteligente, 10 vezes mais espiritual, 10 vezes mais ousado, 10 vezes com mais autoridade, 10 vezes. Quem acredita fica de pé num salto de glória. Quando a gente vê alguém que é melhor do que outro em alguma área, eu não sei se é baseado em Daniel, mas desde que eu sou criança eu ouço isso. Alguém diz assim: fulano, ou tal comida, né? Ah, fulano fez tal comida. Dá um exemplo aqui: lasanha. Quem é bom de fazer lasanha aí? Só acredito vendo, traz uma. Ó, fulano faz bem? Faz, mas e o outro? Não, é bom também, mas é. A gente sempre fala, né? 10 vezes. Porque 10 vezes é número de pleno, totalidade. Sabe o que o texto está querendo dizer? Não se mas o caldeu comparou. Comparou ou não comparou? Porque o Senhor está dizendo: não é sobre viver a vida sendo melhor que os outros, é sobre viver a vida sendo o melhor que você pode ser. Caldeu compara, judeu só vive. A proposta do mundo não é te tornar execrável, senão eles não convenceriam a tantos. Quem aqui entraria num grupo onde dizia: vem ser ruim como a gente, vem ser assassino como a gente, vem ser perturbado como a gente? Até quando alguém te convida para usar alguma coisa que segundo eles abre a mentalidade, eles não dizem vem usar o vício, eles dizem vem usar algo que abre a sua mente. Ninguém aqui convida para o que é ruim. Todo ser humano aqui quer senso de pertencimento. A gente quer estar junto, quer ser igual, sim ou não? Quando você tem um dom, um talento que te faz diferente, quando você vai ver um filme de super-herói e a criança ainda está desenvolvendo os poderes, ela diz: mas meu filho, um exemplo, você é especial. E a pessoa diz: eu não quero ser especial, eu quero ser normal. Deus está dizendo: meu filho, você nunca será normal. Os nossos métodos, os métodos que papai deixou para você, não é para você ser igual, é para você ser cada vez. Então por quê tu insistes em ser um igual quando Deus te deu condições de ser? Não se sinta mal por isso, não é arrogância, é sabedoria. Você acabou de admitir para mim que quer ver o seu filho melhor do que você, que daria para ele o que você não teve. Isso não faz você amá-lo menos, isso faz você amá-lo mais. Então por que Deus está dizendo aqui agora para cada um de nós, diante dos dons que eu tenho te dado, da graça que eu tenho te feito alcançar, por que você tem reclamado das coisas que se sucedem
Só por eu ter te dado o que eu te dei, ter feito o que eu fiz? Por que você reclama do dom de revelação? Por que tu reclama de ver coisas que não queria ver? Por que tu reclamas de não conseguir viver desviado? Porque, irmão, você está hoje aqui e você diz, eu sou desviado. Desviado não frequenta culto. Você é afastado tentando ser desviado e não consegue. Não consegue. Rapaz, desviado vai embora e não dá nem tchau. Que raio de desviado é você que uma hora dessa quinta-feira à noite está aqui e está dizendo, eita, que Deus está falando comigo hoje. Tu não é desviado coisa nenhuma. Tu é príncipe em terra de Caldeu. Tu não sabe dançar a dança deles. Tu não sabe dançar a música deles. Tu tá tentando entrar na cultura deles, mas tu não tem o remeleixo deles. Tu não acredita nos deuses deles. A tua cultura é do céu. Nos caldeus eles dizem, vem a terra, vem a terra. E para nós que estamos aqui é, venha o teu reino, venha o céu, seja feita a tua vontade. Pare de se comportar como um igual. Até na roda que todo mundo toma, o que você está tomando, você é diferente. Passa uma irmã do ciclo de oração, te olha para o mesmo bar onde estão os iguais e ela diz, teu lugar não é aí. Tu tá pagando mico no mundo, garota. Vou contar de 1 a 3. No 3, quem sabe que é de Judá e não é da Babilônia. Mas Camila, passei o ano novo na Babilônia, mas não é de lá. Por isso que deu tudo errado. Por isso que a virada foi show, mas o dia posterior foi uma ressaca, uma depressão desgraçada. Você é judeu com cultura do céu. Você é alcançado com cultura do céu, tentando ficar com mente globalizada de caldeu. E Deus está dizendo, filhão, quem já teve mentalidade celestial não é convencido por cultura global. Os outros vêem notícia na TV e diz assim, que estranho as coisas que estão acontecendo. Tu te lembra de tu na EBD e diz, isso é a agenda global, é o espírito do anticristo. Tu tá pagando mico no mundo. Ai, mas é porque quando eu estava era diferente. Eu me lembro, conheci a Cristo já na altura ali depois do ensino médio. Foi a hora que eu me converti de verdade. Eu era popular na escola, falava, zoava, estava em todas as festas. Me lembro que quando tinha festas que contavam ponto para o bimestre, para a prova, não sei se ainda usam esses termos, mas eu dizia assim, mãe, eu tenho que ir, porque essa festa vai contar 2 pontos. Mãe, você entende, é coisa séria. Minha mãe dizia, ei Camila, tua vida com Deus perece por 2 pontos. E eu ia. Gente, diante do meu pai que está hoje aqui, meu pai que está no céu, o Pai Nosso, eu estava na festa tentando ser da Babilônia, mas era uma perturbação. Eu ouvi um trovão e eu dizia, ai meu Deus, é Jesus voltando na Babilônia. Eu não tinha paz para não ser crente. Resultado, a festa no auge bombando, e eu dizia, tenho que ir embora. Os outros diziam, por quê? Eu dizia, não sei. Mas eu sabia. Não tinha paz. Quando Deus te acende entre os iguais, ou você aceita ou você sofre. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer, vai sofrer tentando ser igual até quando? Você só vai ser feliz quando puder ser o melhor que eu te chamei para ser, diz o Senhor. Então no 3, não dá tempo, é no 3. Não vou fazer apelo hoje, é literalmente, vai ser 1, 2, 3. Camila, a mensagem foi toda para mim, eu tô afastada, eu tô afastado. O Daniel que você pregou aí, sou eu tentando ficar na Babilônia e Deus dizendo, tu é príncipe, tu é princesa. Então eu tô falando bem rasgado, sem usar muita linguagem difícil, nem muita teologia. Tô falando aqui diretão. Você entendeu? É você. Deus está dizendo, quer que 2022 você rompa? Quer que 2022 seja diferente? Então para de tentar ser igual. Eu te chamei para ser melhor do que você tem sido. Aos que já servem ao Senhor e recebem a mensagem, recebam isso para melhorarem. Mas os que estão aqui, que precisam hoje sacrificar a carne e o vinho, e eu não estou falando de comida e de bebida, estou falando daquilo que você não vai mais deixar entrar na sua vida, porque vai decidir se hoje é ao lado do Senhor, seja afastado, seja distante. Ah, Camila, eu frequento a igreja, mas nunca fui aí na frente, vou ter que ir? Vai,
Porque não sou eu que estou chamando, foi Jesus que disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai e dos anjos que estão no céu. Ai, Camila, mas se eu tenho aqui no meu coração, Deus sabe, Ele sabe, mas Caldeu tem que ver resultado. Então no 3, se você sabe que é você, vai descer e vai vir. Quem entendeu, diga amém. É Adevec, levanta a mão e começa a orar. Jesus, aonde houver um príncipe cativo na Babilônia, solta ele na alma hoje. Chama ela, chama ele pelo nome. Não aplauda agora não, por hora só ore, levante a mão. Eu conto 2. Camila, sou eu. Não precisa me chamar, eu não preciso nem do 3. Eu sei que sou eu. Tá na galeria, começa a tirar o pé do chão e descer. Ai, mas é meio longe. Longe é o céu sem Cristo. Sacrifica hoje aqui. Decide hoje no teu coração. Camila, mas e o que eu tenho para soltar? O que eu tenho para fazer? Quem te santifica é Jesus, não é você. Sacrifica que Ele te santifica. 2:45, sou eu, é você. 3, tira o pé do chão e vem agora. Vem agora se você sabe que é você. Vem agora, Camila, sou eu. Vem. Oh, vem. Vem. Um passo depois do outro e vem. Oh, vem. Quem tem sede vem. Quem tá com saudade vem também. O desviado vem. O afastado vem também. Oh, vem. Quem se arrependeu vem. Entristecido vem. Deprimido vem. Chateado vem. Com questionamentos mesmo assim vem. Oh, vem. Decide no teu coração. Camila, eu tenho um monte de coisa para largar, um monte de coisa para deixar. Eu não posso sacrificar hoje aqui e agora não. O Senhor está dizendo: ei, antes de eu favorecer Daniel, para ele conseguir estabelecer o método, o que moveu isso? A decisão que ele tomou no seu? Os outros acham assim, ó, se eu tomei a decisão no coração, eu vou ficar aqui onde eu estou, que Deus sabe. Deus está dizendo: não, se é verdade a decisão que tu tomou no teu coração, tu tem que evidenciar ela aqui. E aí eu vou te fazer achar graça. Não entendi, vou falar rasgado. Eu vou cuidar do casamento que tu ainda não casou. Eu vou cuidar do vício que você ainda não conseguiu se libertar. Eu vou cuidar dos problemas que cercam a tua alma, das dívidas que teu salário não paga. Eu não estou te prometendo isso, eu estou te prometendo a vida eterna. Mas eu sei que tem gente que está aqui e diz: não, Camila, para mim servir a Deus é coisa séria. Depois que eu resolver X coisa, eu vou. Só que Jesus está hoje aqui para dizer para você e para X coisa: sem mim nada podeis fazer. Camila, mas eu venho de um lugar e eu já fiz coisas, ou já fizeram coisas comigo, que eu não posso chegar aí na frente, sabe por quê? Eu vou sujar Deus com a minha mágoa. Eu vou sujar o altar com o erro que eu cometi, com o que eu fiz. E o Senhor está dizendo: ei, quando você vem para mim, não sou eu que fico sujo, é você que é lavado. É você que é limpo. Satanás disse a algumas pessoas aqui assim: você pode até ir para a igreja. Eu nunca falei isso aqui na Adevec, Deus está mandando eu dizer isso aqui hoje. Satanás disse para algumas pessoas que estão aqui dentro, espíritos imundos disseram para algumas pessoas aqui dentro, assim, ó: você pode até ir para a igreja, você pode até fazer campanha, você pode dar até o dízimo, ser ofertante. Camila está falando com não crente? Tô falando com não salvo, porque é crente. Você só não pode entregar a vida para Jesus por causa do trabalho que sua avó fez, por causa da promessa que está na sua casa. Deus está falando comigo aqui agora. Deus está dizendo assim: porque você sabe que se você for, eu mato a tua filha. Satanás disse isso para alguém. Deus está me falando isso aqui agora. Se você for, eu não cobro de você, eu cobro da tua filha, porque você fez comigo pacto de sangue. É uma ameaça do inferno sobre a vida de alguém hoje aqui. Comece a orar.
Mas hoje Jesus te trouxe aqui para te esclarecer o entendimento, porque Satanás está te enganando com ameaças, mas assim te diz o Senhor, assim te diz o Senhor: não importa quanto sangue você derramou, o sangue do meu filho paga a tua dívida, a dívida da tua filha, a dívida da tua avó. O sangue de Jesus paga dívidas hoje aqui, dívidas de sangue, dívidas de obras malignas. Então, se você sabe que é você, continue se movendo em direção ao altar. Estenda as mãos, igreja, para o altar. Pastor Odilton, comece a orar por essas pessoas. Comece a orar, comece a abençoar, comece a pedir. Jesus escreve o nome delas no livro da vida. Aleluia. Vocês que estão aqui no altar, comecem a dizer: Senhor, minha vida é tua, hoje eu faço uma aliança contigo. Receba a oração do homem de Deus, 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 oração do homem de Deus.